Boa noite a todos. Eu sou o professor Marcelo Queiroz, faixa preta quinto dan de judô, e estamos novamente, por mais um ano, trabalhando aí com o Despertar do Sensei, né? É o nosso projeto Despertar do Sensei, feito pela segunda delegacia aí de judô, aqui do Vale do Paraíba, né? E nessa primeira aula, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre defesa pessoal. Falando de defesa pessoal, a gente vai falar também um pouquinho da história do judô, tá certo? Esse vídeo eu não vou fazer sozinho, nós vamos estar fazendo junto aí com outros professores, né? Nós temos aí a presença da Sensei Alessandra Abud, ela que é biomédica, vai estar junto com a gente na parte de defesa pessoal, e também com o professor Anderson Mariano. Ele é faixa preta segundo dan de judô e também fisioterapeuta. Ele tem uma matéria aí que só ele vai estar desenvolvendo, a parte de recuperação dos atletas, tá certo? Muito bem. Então, sejam bem-vindos aí a mais uma edição e vamos prosseguir aí no Despertar do Sensei com a parte de defesa pessoal, ok? 2022, Judô, História e Defesa Pessoal. Jefinho vai estar ajudando a gente, né, Jefinho? Vamos lá? Energia mental e física Mental e Física Jigoro Kano. Desculpa, eu não vou conseguir ler, tá muito pequenininho. Mas, basicamente, o que acontece? O judô, ele foi criado, a princípio, ele foi criado ali em 1882 pelo professor Jigoro Kano, mestre Jigoro Kano. Ele teve o intuito não só da parte de judô, né, de treinamento físico, de ginástica, de exercício, mas a parte de defesa pessoal também, ok? Isso nós vamos ver no decorrer aí das nossas atividades, tá? Pode passar, Jefinho, por favor. Ok, defesa pessoal. O combate corpo a corpo existe desde o Antigo Egito, passando pela Grécia, Roma, chegando até os dias de hoje, os dias atuais. Com o passar do tempo, as técnicas foram aprimoradas, mas a essência é a mesma: defender-se da melhor forma possível. Veja que nós não vamos aqui ficar filosofando sobre como se defender, a maneira correta de se defender. Não, nós vamos mostrar a prática da defesa, como é que faz para se defender de fato, como se defende de um agarrão, de um estrangulamento, de um agarrão por trás, um agarrão de frente, por cima dos braços, enfim, esse tipo de coisa que a gente vai estar fazendo, né? Mas para isso a gente tem que pegar a origem aí do judô e entender como é que funciona, como que surgiu o judô. Vamos lá, Jefinho? Próximo slide. Ok, aí nós temos a deusa Amaterasu, ela na mitologia japonesa, ela que formou o Japão, ajudou a criar o Japão, né? É uma deusa que ela entregou ali para a nação japonesa, para os japoneses, os três prêmios, os três presentes, né? Ela entregou lá a espada, a joia e um escudo, né? Então nós temos lá, temos aí a joia, a espada e o escudo. O que é mais importante a gente saber que é o escudo, ok? É o Yata no Kagami, ok? Então, Yata no Kagami, ele é o escudo. Esse escudo é o mais importante. Por que ela deu esses presentes? Esses presentes eles foram dados para o povo japonês, mas principalmente para a família real japonesa, né? E ali criar a nação japonesa, enfim. O professor Jigoro Kano, ele acabou utilizando aí, pegando esse escudo, né? Estudos dizem que ele pegou o escudo para poder criar o símbolo do judô, ok? Pode passar, Jefinho, por favor? Isso, olha lá. Agora nós temos o escudo ou o espelho, que é o Yata no Kagami. Esse espelho ele é utilizado para refletir. Refletir o quê? Refletir, praticar o judô, treinar o judô, mas é se refletir por esse espelho, né? O judoca ele tem que se refletir, ele é uma imagem. Ok? Então nós não podemos entender o judô somente como ganhar uma medalha, ganhar uma competição, que basicamente é o que a gente desenvolve no judô, né? Mais propriamente. Mas depois que a gente treina bastante judô durante a vida toda,
né? Eu tenho mais de 40 anos que eu pratico judô. O que acontece? A gente vê que o judô, ele é uma cobrança de si próprio, né? Então, esse espelho quer dizer que a gente se cobra, tá certo? Então, o tempo todo, nós somos um espelho para os outros, para nós mesmos. Nós precisamos de cobrança, né? Cair várias vezes, levantar, continuar, buscar a perfeição, né? Essa perfeição, a princípio, é ensinado para a criança em cima do tatame. Posteriormente, essa perfeição nós vamos desenvolver para buscar um concurso público, uma faculdade, buscar um serviço melhor, buscar uma evolução, um crescimento. Por isso nós temos as faixas no judô. É um crescimento, uma evolução, tá certo? Então, o espelho aí é o símbolo do judô. Aquele símbolo que a gente vê, né? Todos dizem que é a flor de cerejeiras, né? Só que não é a flor de cerejeiras, na verdade é esse espelho, né? Que é um dos presentes aí da deusa Materazo. Esse presente que ela deu. Então, o espelho, por quê? Ele tem 8 pontas. E se você observar a flor de cerejeiras, ela tem 5 pontas, né? Eu coloquei atrás ali aqui no meu dojo, né? No meu humilde dojo, coloquei ali as flores de cerejeiras, né? Do lado da imagem lá do mestre Jigoro Kano, né? Abaixo está os mestres que tiveram um significado na minha vida, durante a minha vida. Então eu coloquei abaixo. E o mestre Jigoro Kano em cima e as flores de laranjeira, que é o símbolo do samurai. Mas não é o símbolo da Kodokan. O símbolo do Kodokan é esse espelho, né? Escudo ou espelho. E eu prefiro chamar de espelho porque nós temos que ser o espelho dos outros alunos. Espelho. Para isso, nós não podemos, como professor, nós não podemos ter vícios. Olha só, não pode fumar, não pode beber, entende? Ah, mas e se o professor bebe, né? Bebe cerveja, bebe não sei o quê. Então, mas ele não pode beber na frente do aluno, porque senão ele vai ser um péssimo professor, ele não pode beber na frente do aluno. Ah, mas ele fuma. Não, mas ele não pode fumar perto do aluno, porque se ele fuma perto do aluno, é um péssimo professor, né? Então, isso tudo é o espelho. Veja, tem que se espelhar. Ok? O aluno ele tem que aprender corretamente. Se mais tarde ele vai beber ou fumar, é problema dele, mas eu vou ensinar a forma correta, né? Quando você vem numa academia para você treinar, é uma academia que, né, é local de iluminação, local de evolução. Então aqui só se aprende boas maneiras, né? Dojo não é o local onde se aprende boas maneiras. E isso é o que eu aprendi a respeito do dojo, que é o local de inspiração, de iluminação, não é isso? Meio que uma religiosidade. Aí, se você vem numa academia onde você não pode levar tua namorada, não pode levar tua irmã, não pode levar tua mãe, não, então não vá nessa academia, que essa academia não presta, é porcaria. Procura outra academia. Isso aí não é academia de judô, de qualquer arte marcial. Você vai na academia e você não pode levar a irmã, não pode levar a mãe, não pode levar a namorada, não vá nessa academia, que essa academia não vale nada. Entende? Então, isso o professor Jogoro Kano deixou. É o espelho, você é o espelho. Ok? Jefinho, muda, por favor. Ixi, tem pouco tempo aí. Vamos lá. Olha lá, o símbolo da Kodokan, né? Olha lá, ó, falei para vocês lá que é o espelho. Ok? Pode passar, Jefinho? Isso. E agora nós temos ali os 4 pilares, aí os 4 guardiões do Kodokan. 4 guardiões do Kodokan, né? Aí nós temos vamos falar cada um deles rapidinho. Então, olha lá, nós temos o Tomita Tsunejiro, né? Ele foi o primeiro aluno do mestre Jigoro Kano, ok? Pode passar. Próximo. Vamos lá. Isso, olha lá. Nós temos ali o Shiro Saigo, né? O nome dele e o apelido dele é Sugata Sanshiro. Esse é muito famoso. Esse daí, ele foi pensa assim, ó, 1882 foi quando surgiu o Kodokan, né? 1882 surgiu. Opa, obrigado, já aumentar a tela para mim. Então surgiu em 1852. Em 1852 não tínhamos faixa, né? Então não tínhamos faixa nenhuma, não existia faixa em nenhuma arte marcial. Ah, mas e no outras artes marciais? Não tinha faixa. Nenhuma arte marcial tinha faixa. Nem Kung Fu, nem nada que vocês puderem imaginar dessas técnicas, dessas artes marciais antigas, não tinha faixa. Quem colocou essa faixa?
em 1882, foi o professor Jigoro Kano, em 1882 tinha faixa no Kodokan? Não, não tinha. Quando que foi surgir essa faixa? Somente em 1886. Como é que foi essa história da faixa? Tinha um desafio entre o judô, na época, daquele momento, com o jiu-jitsu tradicional. E aí foi um desafio na Polícia de Tóquio, é notório, todos sabem desse desafio. E aí houveram lá 10 lutas, né? E aí os alunos do professor Jigoro Kano contra os alunos lá de outras artes do jiu-jitsu tradicional da época. E aí couberam 7 vitórias para o Kodokan e 3 vitórias e 3 empates, na verdade. Então, 7 vitórias nítidas para o Kodokan e 3 empates, ok? E o Sugata Sanshiro, como é que foi a história da faixa? Ora, não tinha faixa preta, não tinha faixa nenhuma. O professor Jigoro Kano, ele foi lá e criou o kimono, né? Criou o judogi, na verdade. Criou o judogi. Kimono é qualquer roupa japonesa. Judogi é o que nós usamos para praticar o judô. E aí ele disse pro Sugata Sanshiro assim, ele falou, ó, vai lá e usa essa faixa aqui, uma faixa preta. Aí colocou uma faixa preta da cintura e falou, você é faixa preta. E aí ele e os amigos dele, os colegas de treino, que foram competir, todos foram com faixa preta, mas quem colocou a faixa preta primeiro na cintura, com o judogi branquinho, é o Sugata Sanshiro. Nome Sugata Sanshiro. Shirosaigo o nome dele, mas o apelido Sugata Sanshiro. Eu não sabia, mais de 40 anos de judô, eu não sabia o que significava Sugata Sanshiro. Nunca ninguém me explicou. Aí eu vendo o falecido, né, o mestre Miguel Suganuma, ele explicando o que significava Sugata Sanshiro. Sugata Sanshiro significa 3 vezes mais rápido que a sombra. Olha só. Então veja bem, a sombra tem que ser rápido, né? E ele é 3 vezes mais rápido que a sombra. Falando um pouquinho mais de Sugata Sanshiro, ele teve um duelo. Esse duelo, na verdade, era um vale tudo que ocorreu nas montanhas, né? Tem no filminho, quem quiser assistir tem lá no filminho. E nesse duelo ocorreu lá, ele lutou contra um lutador de karatê de Okinawa. Agora o nome dele, eu lembro que era Kusaburo, mas Higaki Kusaburo, o nome dele, tá certo? E ele venceu o lutador de karatê de Okinawa, né? Consolidando aí o judô como um esporte nacional, tanto em competição quanto uma luta de vale tudo, uma luta real, ok? Pode passar? Muito bem. Da onde que veio o judogi mesmo? O professor Jigoro Kano, ele criou o judogi a partir da roupa tradicional antiga dos bombeiros japoneses, né? Então ele criou a roupa. Veja que o professor Jigoro Kano, geralmente ele usava o hakama, né? O hakama é aquela calça que é larga, parece uma saia, mas é o hakama, é utilizado para esconder lá os pés, né? Os samurais usavam para esconder os pés. Então é o hakama, que é aquela calça larga. Aí ele criou uma roupa mais simples para poder ser praticado o judô. E que cor que era essa roupa branca? A branca representava ali a espiritualidade, a essência pura da pessoa. E as faixas, conforme vai mudando a cor, a pessoa vai tendo mais sabedoria, mais uma essência em cima do tatame, ok? Então aí tem o princípio aí do judogi, né? O judogi que ele durante muito tempo ele foi branquinho assim, continua branco, né? 90, deixa eu ver se eu lembro aqui agora, 86, o campeão olímpico de 1964 é o Antal Gensig. Ele sugeriu um kimono azul em 86, mas somente em 92, deixa eu olhar aqui, agora tem que olhar que eu não lembro, 97. Somente em 97 que o 1997 que o kimono azul veio para as competições para poder distinguir, né, o branco do azul, né, poderia até de repente ficar fora das Olimpíadas, então eles colocaram o kimono azul e até hoje que ele é utilizado para competição, né? Algumas academias, eu visitei uma academia em São Paulo que eles não treinam com kimono azul de jeito nenhum, kimono azul é só para competição, é kimono branco o tempo todo, que é o correto, né? Principalmente o kata tem que ser branco, não tem jeito, tá bom? Pode passar, Jefinho, por favor. Opa! E agora pode abrir a tela, por favor? Tela maior? Esse mestre aí é ok. Esse daí é o
Yokoyama Sakujiro. Esse Yokoyama Sakujiro, ele é o chamado de Oni Oyama. Oni, para quem sabe, que assiste aqueles desenhos japoneses, né? Oni significa demônio, né? Então olha o apelido dele, demônio, né? O demônio Oyama. Então olha só, com certeza não deveria ser um anjo, né? Um demônio, mas eu acredito que seja um demônio na luta, né? Não que ele seja ruim e machucasse as pessoas, mas ali voltado para a luta, ok? Pode passar, Jefinho. Mais um guardião. Esse foi o primeiro faixa preta, faixa 10º grau da Kodokan. Esse foi o primeiro 10º grau da Kodokan. Yamashita, Sensei Yamashita, ele veio para ensinar o presidente Roosevelt, né? E foi o primeiro representante aí do Kodokan nas Américas. Ele ensinou o presidente dos Estados Unidos, né? Presidente e toda a família dos Estados Unidos, né? Dos família do presidente, ok? Tava com família real na cabeça, não, é a família do presidente lá dos Estados Unidos, tá bom? Presidente Roosevelt. Pode passar, por favor? Opa, agora a gente chega um pouquinho com o judô, só completando a faixa. Então a primeira faixa que foi utilizada foi em 1886, pelo Sugata Sanshiro, naquele combate que teve, né? 1886. E aí, as faixas do Kodokan eram até 1911, até 1911, as faixas entrava com uma faixa azul clarinha, bem clarinha, depois ia para faixa branca, faixa marrom e depois faixa preta, que é o Shodans, ok? Então esse aí eram as faixas, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui, porque senão eu não vou lembrar. Muito bem. A criação da faixa em todo o mundo, ela foi criada em 1930. Em 1930, ela começou, aí sim, teve aquela polinização das faixas. E aí criaram as faixas Kodansha, né? Vermelha, branca e vermelha. E o Yamashita foi o primeiro 10º Dan, faixa vermelha inteira, né? Primeiro 10º Dan do Kodokan. Em 1930 que ele recebeu a faixa vermelha, tá? Em 1935, nós temos o sensei Kawaishi, da França. O sensei ele começou a colocar, ele colocou na França as faixas que são branca, depois azul, depois amarela, né? Aí roxa, marrom, né? Não era roxa, era azul no final. Então essa estrutura das faixas daquela época, isso começou somente em 1935, tá certo? No Brasil, as faixas foram introduzidas, as cores que nós temos, em 1970. Aí é faixa branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa. Né? Eu peguei essas faixas ainda. Na década de 80 eu peguei essas faixas. Vocês agora tem branca, eu acho que é branca, cinza, não, branca e cinza, cinza, né? Cinza, ponta azul, depois azul, azul, ponta amarela, amarela, ponta laranja, não é isso? E aí vai até chegar aí a marrom e preta. Tá certo? Mas a criação é mais ou menos dessa época. Tudo bem? Jefinho, vamos lá? Judô no Brasil? Vamos lá. Judô no Brasil, quando que chegou o judô no Brasil, né? Então, todo mundo fala aí que é o Conde Koma, mas o Conde Koma só apareceu por aqui em 1914. Antes disso, era um sujeito chamado Sadamiako. Quando que Sadamiako chegou aqui? Em 1908, finalzinho de 1908. Ele que introduziu o judô no Brasil. Na verdade, o judô ele só passou a ser judô no Japão em 1925. Antes disso não era judô. Antes disso era judô Kano Jiu-Jitsu. Tá? Então ele só foi reconhecido no Japão em 1925 como judô Kodokan. Tá? Ele é judô Kodokan desde quando saiu, desde 1882, quando saiu da Kodokan, mas reconhecimento, tanto é que o mundo todo só falava Jiu-Jitsu. E veio para cá com o nome de Jiu-Jitsu também, tá certo? Pelo Sadamiako. Aqui tá a foto dele, né? E aqui tá uma fotinha dele no cantinho com as primeiras academias lá, com Mário Aleixo, né? Que são os primeiros instrutores aí de... Dado curioso, ele chegou aqui... deixa eu ver aqui, peraí.
Aqui, acervo do Rio de Janeiro, 1890, lutadores de sumô estiveram nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, fizeram luta contra lutadores de greco-romana. Depois nós temos 1908, o navio escola Benjamin Constant, ele acabou trazendo aqui para o Brasil o Sadamiaco. E o Sadamiaco ficou dando aula, ministrando aula na Marinha Mercante do Brasil e Marinha de Guerra também. Ok? Muito bem, teve um aluno dele em questão, só uma coisa, ele lutou com várias pessoas e foi nocauteado, o Sadamiaco foi nocauteado por um lutador da capoeira, né? Deu um rabo de arraia nesse lutador da capoeira. O capoeirista deu um rabo de arraia nele e acabou desmaiando ele. Foi uma derrota que ele teve por um lutador de capoeira, tá certo? Então, nós tivemos essa situação aí, Sadamiaco. Pode passar, por favor? Primeiro aluno de Sadamiaco agora? Isso. É o Mário Aleixo. Mário Aleixo, primeiro aluno do Sadamiaco aqui. Mário Aleixo era um lutador, né, de luta greco-romana e luta boxe também, e ele criou a primeira academia que teve origem, tem registro de academia. Todo mundo que fala que academia aqui, ali, lá, tá. Mas o primeiro registro de academia no nosso país foi do Mário Aleixo, tá? Quando que foi essa academia aí do Mário Aleixo? 1913. 1913, o Mário Aleixo, que foi aluno de Sadamiaco, ele acabou construindo aí a sua primeira academia, né? Ele lutou 3 vezes com o Sadamiaco e perdeu. Aí ele virou discípulo do Sadamiaco, né? Foi o primeiro brasileiro aí, primeiro professor brasileiro aí de judô jiu-jitsu que tem história, tá certo? Então, veja bem, nós não estamos falando dos japoneses, né? É bem brasileiro mesmo, tudo que é do Brasil aqui, que veio para cá e foi formado aqui, tá certo? Pode passar, por gentileza? Bom, Conde Coma chegou aqui em dezembro de 1914, né? Ele chegou aqui em dezembro de 1914, deixa eu ver aqui. E aí, ele treinou bastante, muitas pessoas treinaram com ele, mas somente em 1914 que ele começou a desenvolver as atividades aqui de judô, né? Judô com o nome de jiu-jitsu. E aí ele foi desenvolvendo aí, foi criando academias e acabou ministrando aula também para a família Gracie, tanto para o Hélio Gracie quanto para o Carlos Gracie, né? Na verdade, ele deu aula para o Carlos Gracie, né? O Hélio, ele ficava, né? O mestre Hélio ficava no cantinho só observando como que ele fazia as técnicas lá. E aí ele acabou adaptando e criando aí o estilo de jiu-jitsu dele, né? Ele manteve o nome de jiu-jitsu e continuou com o estilo de jiu-jitsu dele. Tá certo? Então tá aí, Conde Coma 1914, ok? Ali é a academia dele, né? Provavelmente a academia do Mário Aleixo. Ele deve estar junto ali com o Mário Aleixo na academia dele, ok? Pode passar, por favor? Isso, defesa pessoal. Na defesa pessoal, dá para aumentar a tela, Jefinho, por favor? Se você puder aumentar a tela para mim? Não sei se você consegue. Bom, na defesa pessoal, a gente precisa entender o seguinte. Quando o sensei, os irmãos Ono vieram para cá, primeiramente, eles, quando chegaram aqui, eles vieram com o judô, com o jiu-jitsu tradicional. Depois eles se filiaram ao Kodokan, né? Então perguntavam lá pro sensei, pro mestre Yasuichi Ono, ele falava para ele o seguinte, falou assim, Yasuichi Ono, mestre, o que o senhor ensina, judô ou jiu-jitsu? Ele falou assim, depende. Se for aqui em cima do tatame para criança, tal, não sei o que, é judô. Agora, se for para a gente lutar em vale tudo, né, em disputa de vale tudo contra outra arte, aí é jiu-jitsu, né, e dava risada. Então era assim que ele definia. Então nós temos aí a origem, né, que veio lá do professor Jigoro Kano, depois o professor Maeda Sensei, depois Carlos Gracie e Hélio Gracie. Só que esses dois últimos eles mantiveram o nome jiu-jitsu, não continuaram com o nome judô, mas eles aprenderam jiu-jitsu e desenvolveram um judô deles, o judô do jeito deles, a maneira deles, e ficou com o nome jiu-jitsu, tá certo? Pode passar, por favor? Aqui nós temos uma ramificação da onde vem lá o judô, né? Como o judô foi desenvolvido aqui?
pelos brasileiros, veja, desenvolvido pelos brasileiros, não japoneses que vieram do... Japonês que veio do Brasil para cá e desenvolveu o judô é outra história, é outra conversa, tá bom? Eles até aparecem aqui, mas é uma outra conversa. Então a gente tem lá professor Jigoro Kano. O professor Jigoro Kano, ele deu aula para algumas pessoas que estão aqui, né? Entre eles, nós temos aí Geo Omori, que é George Omori, verdade, 1925, George Omori veio para cá. Aí nós temos lá o Mário Aleixo, ok? E aqui, opa, deixa eu dar um zoom aqui. Mário Aleixo, Conde Koma, ó, tudo aluno do professor mestre Jigoro Kano, ó. Conde Koma, aluno mestre Jigoro Kano. Takeo Yano, aluno mestre Jigoro Kano. George Omori, que é Geo Omori, também aluno do professor Jigoro Kano, tá bom? Aí depois nós temos lá, esses ministraram aula para quem? Se a gente pega lá, Conde Koma, ele ensinou quem? Jorge Grace e Luiz França. Veja, ensinou Jorge Grace e ensinou Luiz França. Por sua vez, Geo Omori deu aulas para Carlos Grace, treinou com ele, e Takeo Yano também. Olha só, as ramificações de Takeo Yano, ele cai lá para o Luiz França e para o mestre Fada. Olha lá, Hélio Fada lá, né? Na verdade, aqui é o Oswaldo Fada, desculpe. Tá? E em cima, a gente tem a ramificação aqui, ó. Nós temos lá o Conde Koma, ele acabou ministrando aula para Carlos Grace, Luiz França, Carlos Grace para Hélio Grace, e Hélio Grace ele volta a trabalhar com Luiz França de novo. Acabou treinando os dois, ensinando para Luiz França também. Ok? E Luiz França acaba ensinando para o Oswaldo Fada. Olha só, aí vem a ramificação deles. Tá certo? Ah, mas eles ensinaram o quê? Judô, jiu-jitsu, judô. Só que daí depois eles acabaram desenvolvendo da maneira deles o judô com o nome de jiu-jitsu. Até para poder justificar a participação a participação dos Vale Tudo, né? Do MMA da vida. Tá certo? Pode passar, Jefinho, por favor. Isso. Aqui nós temos algumas fotos curiosas. Aí nós temos aqui, ó. O Hélio Gracie, por exemplo, o mestre Hélio, em 1938, veio o sensei para cá, do Japão, sensei Kitani, sensei Kotani. A trupe dele, em 1939, veio o sensei Kotani aqui e graduou o mestre. Ele pegou o mestre Hélio e falou assim: olha, vamos viajar comigo pelo Brasil para a gente difundir aí o judô, né, e tal. Eles vieram para cá em 1939, essa trupe oficial da Kodokan. Trupe é um conjunto de pessoas, né? Oficial de atletas, um conjunto oficial da Kodokan. Eles vieram para mostrar para a gente, dizendo o seguinte: foram para o mundo todo, mas vieram para o Brasil para dizer o seguinte: olha, o que vocês fazem aqui não é jiu-jitsu, é judô, entendeu? Desde 1925 no Japão é judô, não é jiu-jitsu, tá? Então, ele graduou o mestre Hélio Gracie a faixa preta segundo grau. Tá aqui, ó, faixa preta segundo grau, no cantinho aí esquerdo do vídeo de vocês. Então, ele foi graduado a faixa preta segundo grau de judô, segundo dan, né? Da Kodokan. Ele tem a faixa preta da Kodokan segundo dan. Mas o mestre Hélio continuou com o jiu-jitsu dele e tal, e sem problemas. Tá certo? Então, isso foi em 39, tá? Aqui nós temos algumas demonstrações com o sensei, né? Aqui nós temos o Geo Mori, ó, nesse cantinho aqui. E ele tá com a roupa. Quando ele colocava a roupa, o judogi, aí ele tava lá para ensinar judô. Aí quando ele subia no tatame, no ringue, não, aí ele mostrava, aí ele colocava a bandeira do Japão lá, né? Aquela bandeira de guerra lá e tal. Porque não, aqui vale tudo, aqui a coisa é séria. Tá certo? Pode passar, Jefinho, por favor? E subdivisão do judô, bom, vamos lá, nós temos o Nagewaza, né? Nagewaza, Tachiwaza, técnicas de arremesso em pé, subdivididos em três, olha lá, Masutemiwaza, né? Sacrifício frontal, e o Kosutemiwaza, sacrifício lateral. Nós temos Katamiwaza, são as técnicas de solo, de imobilização. Então, temos Saikomiwaza, imobilização, Shimiwaza, estrangulamento, Kansetsuwaza, chave de braço. Tranquilo? Aí nós temos uma técnica ali um chute frontal do Kodokan Goshin Jitsu, certo? Pode passar, Jefinho?
ok? Bom, vale tudo no Brasil, né? Ele surgiu no Brasil, na verdade, não surgiu no Brasil, já tinha em outros países, né? Mas ele teve uma alavanca grande aqui no Brasil, né? Então ele surgiu no Brasil com um empenho muito grande dos Gracies, né? Temos aí o patriarca, o grande mestre Carlos e Helios Gracie, que desenvolveram um estilo de jiu-jitsu deles. Eles aprenderam judô, mas desenvolveram um estilo de jiu-jitsu deles. Eles demonstraram através do Vale Tudo que em uma luta real existem outros aspectos eficientes além de socos e chutes. Socos e chutes é um complemento, né? Ali está o mestre Hélio Gracie, que fez uma luta com o Kato e ele ganhou do Kato. Primeira vez ele empatou com o Kato e a segunda vez ele simplesmente estrangulou e desmaiou o Kato, que era o vice-campeão mundial, né? De judô da época. Aí o mestre Kimura sentiu-se aí da necessidade de aceitar o desafio e lutar com o mestre Hélio Gracie. A luta aconteceu, ele acabou perdendo e tal, lutou por 13 minutos lá e acabou perdendo. A minha diferença de peso era muito grande, diferença de peso e de técnica, né? Mas ele suportou bem como brasileiro guerreiro, lutou muito bem, com certeza é um ídolo aí da época e até hoje, com certeza. Mestre Hélio Gracie. Em cima está o filho dele, lutando contra um lutador aí se eu não me engano, é o Kimo. Ele lutava taekwondo, e eu acho que ele, não sei se ele era faixa preta de judô também, não tenho certeza, mas fez o Vale Tudo, eu acho que é o UFC 3, se eu não me engano. O UFC 3, os primórdios do UFC, né, onde o Royce lutou bravamente e venceu os oponentes dele, sendo magrinho, mostrando assim. Aí aqui nós conseguimos observar que as técnicas que nós aprendemos no judô desde criança funcionam de verdade com a luta dele, ok? Pode passar, Jefinho, por favor? Isso. Aí nós temos lá, teve um duelo, né? Ele teve que lutar com o Leopardo Negro, né? O Valdemar Santana. Ele lutou com o Valdemar Santana na Bahia. Ele lutou por 2 vezes, lutou de kimono ele venceu o Valdemar Santana. Depois ele fez uma luta de vale tudo sem kimono. Aí não, ele apanhou bastante mesmo, ele sentiu o gostinho aí do jiu-jitsu brasileiro, né? O Valdemar Santana bateu muito nele, ele voltou para o Japão com essa derrota no vale tudo pro Valdemar Santana, né? De kimono teve a luta também, eles ganharam. Isso aí são todas informações que tem nos jornais, né? Vocês podem estar procurando e podem estar observando, ok? Pode passar, por favor? Isso. Bom, eu quero só passar esses créditos aqui para um grande historiador, um amigo, né, o Elton Silva. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o judô, sobre o desenvolvimento do judô, do jiu-jitsu e como é que foi, aqui vocês têm realmente as informações que não foram informações, não são informações contadas assim, que o professor contou para o outro professor, que um sensei contou para o outro. Não, não é nada disso. Ele é um historiador, então tudo que ele conta que estão nos livros dele, né, são situações que existem realmente, que tem como ele comprovar através de jornais, tá bom? Então ele realmente ele comprova tudo isso aí, através de jornais escritos, tá bom? Então, mas o Conde Koma chegou em 1910 com a Sato Maru. Não, isso não é verdade não, ele chegou só em 1914, e tem informações a respeito disso, tem registro sobre isso. Então tudo que é registrado pode ser comprovado, o que não é registrado não tem como comprovar, fica só em palavras, né, que ficam no ar. Tá certo? Pode passar, Jefinho, por favor. Isso. Vamos lá, Kodokan Go Shinjitsu? Agora nós temos aí as técnicas de defesa pessoal para os dias de hoje, né? É um kata muito interessante que ele engloba aí várias artes marciais, né? O kata, esse é um kata que ele foi criado em 56, começou em 53, mas só foi terminar ele em 56, pela Kodokan, né? O sensei, sobrinho do professor Jigoro Kano, Hisei Kano, acho que está o nome dele aqui, não estou enxergando direito. É isso mesmo, Hisei Kano, lá. Ele, sobrinho do mestre Jigoro Kano, segundo o livro, né, página 46 do livro A Arte do Judô de Stanley Virgílio, significa 5 técnicas novas. Então é uma mistura de judô, jiu-jitsu tradicional, karatê, aikido e kime no kata. Juntou todas essas técnicas, fez uma juntada e desenvolveu 21 técnicas aí do Kodokan Go Shin Jutsu. Tá bom?
E aí, lá, embaixo está lá escrito, judô, karatê, aikido, kime no kata, né, judô, jiu-jitsu. Tá certo? Pode passar, Jefinho, por favor? Muito bem. Aqui nós temos a defesa pessoal, né, bom, basicamente ela tem por objetivo treinar o praticante e desenvolver habilidades que garantem a capacidade de superar uma situação difícil. Porém, mais do que isso, a defesa pessoal promove a seu praticante uma harmonia, um equilíbrio e também uma paz de espírito, ok? Aí nós temos algumas informações aí sobre a defesa pessoal. Pode passar, Jefinho? Umas ilustrações, né? Vamos lá, aqui nós temos as técnicas de defesa pessoal para criança. Vamos ver a técnica para criança, né? Então, a técnica para criança, a gente tem lá, a primeira técnica, estrangulamento de frente. Olha lá o movimento, estrangulamento de frente. Vamos ver? Olha lá. Opa, segurou, tirou, olha lá, estrangulamento de frente. Tirou e joelhou. Coisa que dá para ensinar para criança, né? Vamos lá, outra, Jefinho, passando. Isso. Estrangulamento por costas. A saída é para frente, ó. Estrangulamento por costas, a saída. Opa! E já sai dando chave de braço, hein? Olha aí que legal. Muito bem. A terceira. Vamos lá. Essa segunda ainda, né? Boa. Terceira técnica. Agarramento por costa e por cima dos braços. Opa! Aí, jogando pela frente. Isso. 4, agarramento por costas e por baixo dos braços. Ó, saída agarrando as pernas, né? Olha lá. E joelha. Muito bem. Joelha não, dá um chute com o calcanhar, né? Ó. Boa. Muito bem. Agarramento de frente por cima dos braços. Agarrou. Olha lá o gosto. Opa. Isso. Bem simplesinho, bem tranquilo para criança. Agarramento de frente por cima dos braços. Técnica 5 ainda, né? Saída é com o quadril. Vamos lá, agarramento de frente por baixo dos braços. Opa, olha lá. Muito bem. Gravata lateral. Vamos ver a gravata lateral. Isso, aí. Gravata lateral. Chute lateral agora. Olha lá. Bloqueio do chute segurando a perna. Engancha a outra perna e derruba. Com muita tranquilidade. Isso. Pisão para manter a distância. Olha lá, ó. Esse pisão é só para você manter a distância. Muito bem. Joia. Pisão, encurtamento de distância, cintura adversário, gancho e põe no solo, finalizando com estrangulamento. Aí, muito bem. Defesa pessoal de arma branca. Gente, defesa pessoal de arma branca é uma coisa que, para criança, veja, não é interessante a gente fazer esse tipo de defesa pessoal, tá? Nem com arma branca, nem com arma de fogo. Tudo bem? Então, o que acontece? É um tipo de defesa pessoal que a gente vai fazer lá com Kodokan Goshijitsu, né? Com outras técnicas. Tá certo? Muito bem. E agora, bom, partindo dessas técnicas aqui, vamos ver algumas técnicas que nós entendemos que um faixa preta precisa saber, né? Voltado aí para técnicas de defesa para mulher. A gente observa a arma de fogo, não é uma técnica interessante para ser mostrada numa academia. Para criança, não. Para adulto, sim. Mas para criança não é interessante. Até para evitar eles saberem, de terem contato, né? Ou imaginarem um contato com arma de fogo, não é interessante. Tá certo? Então,
Eu gostaria que vocês observassem agora, as técnicas de defesa pessoal feminina, tá bom? Nós esperamos que vocês façam essas técnicas. Quando chega numa faixa preta, consiga fazer essas técnicas de defesa pessoal. Tá bom? Vamos ver junto com a Sensei Alessandra? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ver o kata Kodokan Go Shinjitsu, ok? Nós vamos aí apreciar um pouquinho o kata de defesa pessoal da modernidade, realizado aí pela Kodokan, criado pela Kodokan, tá bom? Vou fazer junto com o Sensei Anderson Mariano.
Maravilha. Gostaram do kata? Muito bom, né? É importante. Isso daí é um kata já para quinto dan, né? Um nível bem alto aí de técnicas de judô, né? A pessoa tem que ser muito madura para poder desenvolver esse kata, tá certo? Muito bem. E agora, homenagem aí aos professores, né? Homenagem aí ao professor Calazans Camargo, professor Amadeu Esteve, professor Luiz Carlos Osamu Kishi, foram os meus professores. O professor Luiz Carlos Osamu Kishi foi quem me apresentou o judô em 1979. Ele era faixa marrom na época, né?
Ele treinou com o professor Amadeu Esteves, aprendeu judô com o professor Amadeu Esteves, que é esse sensei do meio, né? E o professor Calazans foi um professor de Yudansha. Eu peguei do primeiro dan até o quinto dan com ele na academia dele, mestre Calazans Camargo, né? Fiz todos os exames lá na Federação Paulista de Judô e fiz com ele na academia dele. E o sensei Amadeu, professor dos dois, né? Então, com certeza, nosso querido professor, ele está bem, de saúde, está tranquilo, graças a Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe os mestres aí. Vocês têm que dar valor, não esqueçam de dar valor aos mestres de vocês, né? Porque os mestres é o nosso espelho. Lembra do escudo? Lembra do espelho da Kodokan? Quando o professor Jigoro Kano colocou o judô, ele não quis que as pessoas fossem campeões de judô. Não é isso. Não é ser campeão de judô. Tem até uma máxima dele que ele dizia o seguinte: a verdadeira vitória é aquela vitória que. Agora eu não lembro. É a vitória que pendura pela sua própria ignorância, né? Então, não precisa se preocupar em vencer campeonato, em ganhar isso, ganhar aquilo. Não. Agora, tem coisas que são muito mais importantes, os valores, os seus mestres, os professores que já são mais idosos, né, que iniciaram o judô, que tiveram paciência de ensinar o kemi, paciência de ensinar o sotogari. Esse sim, né, a gente tem que ter um carinho especial e continuar treinando judô, né? Porque senão, assim, o sujeito não ganha competição, não é campeão de judô, vou parar com o judô? Não, vamos continuar treinando judô. Treinando judô não tem problema. Não tem problema não ganhar competição. Pode treinar judô. Treinar judô é muito bom. É bom para a saúde, é bom para o corpo, é bom para atividade cardiovascular, é bom para qualquer idade, para criança, para idoso, bom demais. Né? Competição é outra coisa. Tá bom? Abraço a todos, muito obrigado. Boa noite e não mal esperem pela próxima palestra, que com certeza vai ser muito boa. Abraço a todos. Gita Kyohei.